Olá, aqui é o canal John Brodsky. Neste vídeo vou falar desta obra agora, que me demandou muita dedicação, tempo, inspiração, transpiração, concentração, oração, humildade, pesquisa. Foram cerca de 5 anos, 4, 5 anos, né, maturando esta obra na mente, refletindo e transcrevendo, ou seja, escrevendo, contextualizando. Então nasceu este livro, A Consciência Intelectual, que eu faço questão de gravar um vídeo sobre este livro, porque eu sempre falo que é uma das obras, minhas principais obras. Conheci aquele termo, né, opus magnum. É uma obra que eu sempre estou divulgando nos eventos onde estou, em feiras literárias, enfim, em palestras, que eu ministro, sempre indico este livro, que é a minha obra principal, e eu quero aqui, rapidamente, tentar ser rápido e objetivo, e bem claro e simples na minha explicação, porque é um livro com muito fundamento filosófico, teológico, aborda muitas questões reflexivas, porque o título já está dizendo aqui, né? A consciência intelectual. Eu vou explicar um pouquinho aqui, lendo algumas partes deste livro, até para você conhecer a linguagem que eu utilizo nesta escrita, e tratar da consciência, da inteligência, e tendo como primazia, ou seja, princípio, a realidade e a verdade, estes princípios. Então, não são explicações simples e fáceis. Não posso simplesmente tornar o tema de uma forma muito superficial. Obviamente que o recomendável é que você leia o livro. A proposta dos vídeos que eu gravo neste canal não é alcançar grandes visualizações, muitas pessoas. Tudo bem se você der um like, ajudar o canal, obviamente que quem que não se interessa alcançar mais leitores, um público maior, mas o objetivo não é viralizar no sentido de quantidade, sabe? É, de fato, sempre ter aquela sensação que estou falando com alguém. Inclusive, cada livro que eu escrevo, eu tenho um pensamento conceitual de que escrevo para alguém sempre, para uma pessoa, para um indivíduo. É isso. Esta é a mentalidade que eu procuro sempre cultivar em mim quando eu gravo um vídeo, quando escrevo, é estar direcionado para alguém. Então, olha só, este livro eu vou ler umas partes, como eu falei, é uma obra que demandou, repetindo aqui novamente, né, porque eu estou aqui pensando como eu vou introduzir, eu vou falar as referências para você, e sempre recomendo que qualquer pessoa que leia, não importa o livro, em nenhuma obra você vai conseguir encontrar toda uma verdade, todo um conceito concentrado num único local. Isso é impossível. Então, é necessário sim você ler vários livros sobre vários temas. Então, são um livro é feito por inúmeras referências. Então, é a bibliografia que compõe um livro honesto intelectualmente, que queira de fato transmitir a verdade e a realidade. Não é nada criado na mente, não é nada para poder, sabe, vender, né? Tipo os passos, autoajuda, por exemplo, aqui, né, para dar um exemplo mais prático, né? Os 5 passos do sucesso, as chaves, os comos, os quandos e etc. E a pessoa, nossa, eu vou, né? Meus problemas vão acabar ao ler este livro aqui, os 5 passos, os segredos, as chaves, a fórmula. Eu tenho, sinceramente, é uma das piores alienação. Inclusive, este livro
é exatamente contra a alienação. O propósito principal desta obra é tentar amenizar na consciência, na mente humana, a alienação, porque todos nós somos afetados por ela. A alienação é um mal gravíssimo, eu considero como um demônio, cuja intenção é nos desalinhar com a realidade, nos desalinhar. É uma dissonância existencial. Ou seja, a intenção da alienação é nos obstruir de entendermos a verdade, de discernirmos a realidade. Então, sempre digo que nós nascemos alienados e a nossa vida, no decorrer aqui, é uma busca para nos alinharmos à verdade, à realidade. E isso demanda esforço, porque a realidade e a verdade, elas não são automáticas. Embora sejam muitas vezes evidentes, elas precisam ser buscadas, descobertas. Enfim, vou ler aqui, já são 6 minutos, algumas partes desse livro aqui. A consciência. Quero começar lendo as partes aqui, ó. A consciência é um conhecimento do eu relacionado a si mesmo. Olha que interessante. E de fato é uma realidade isso. Porque a busca de si mesmo, já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Em que sentido? Para que você tenha consciência, discernimento da sua impotência, da sua insuficiência, do quanto você não se basta, para que você não seja guiado pelo orgulho, pela vaidade. Então é um relacionamento consigo mesmo, com os outros e com a realidade. Porque não basta examinar apenas a si mesmo e ficar apenas reduzido a uma introspecção. Mas a extrospecção, palavrinha, né? É fundamental porque de fora para dentro é que aquilo que nos transcende, é o que de fato nos desenvolve. São os conhecimentos que estão na existência. E em outras pessoas. Quando falo na existência, envolve pessoas, envolve o mundo, né? Existe uma conexão com o aspecto emocional, intelectual, social e espiritual. Eu sempre digo que a realidade ela tem esses 4 atributos. Só que não são separadinhos, organizadinhas, assim, de uma maneira em que a gente possa categorizar de forma cartesiana. Não é. Em que sentido? Porque na existência nós encontramos estas condições emocionais, essas condições sociais, espirituais e intelectuais. Quando buscamos um conhecimento, estamos na existência nos relacionando com epistemologias. Se você faz um estudo de filosofia, biologia, física quântica, matemática, você está buscando na realidade, na existência, estes conhecimentos. Então você está usando o intelecto, está utilizando a razão. Então você está usando a sua consciência intelectual se relacionando com os conhecimentos. E quanto mais discernimento, mais verdades nos conhecimentos você busca, mais o seu horizonte de consciência se amplia. Mais discernimento, mais próximo da realidade você se encontrará. Simples assim. Desta forma será com as emoções. Quanto mais você se conhece, quanto mais você procura discernir os afetos, aquilo que te causa alegria ou tristeza, ou aquilo que é relacionado à sua personalidade, ao seu caráter, o aspecto moral, aquilo que é certo, aquilo que é errado, as relações interpessoais. Então, quanto mais verdade você encontra nas relações,
nas emoções, nesse sentido. Eu falo emoção, não é sentimentalismo, não. Emoção é relacionada à natureza humana, ao nosso aspecto existencial. E social, no sentido da sociedade mesmo. Quando nos relacionamos com pessoas, quando estudamos o passado, a história, os acontecimentos que ocorreram em muitos períodos da humanidade. Então, é uma forma de nos conhecermos a nós mesmos, o mundo, o presente e também o futuro, quando entendemos e procuramos conhecer o passado. Então, esses 4 atributos da realidade, realidade emocional, intelectual, social e espiritual, que é inclusive, é a mais importante, segundo o meu ponto de vista, porque a realidade espiritual é o que compõe a nossa natureza, a nossa existência, a realidade material, isso que pegamos, isso que enxergamos, advém da realidade espiritual. Quando eu falo espiritual, não é no aspecto religioso, no aspecto abstrato, no aspecto de ideias. Eu sempre dou o exemplo aqui da caneta, que tem um lápis na minha mão, um lápis. A materialidade, a concretude deste objeto está aqui em minhas mãos. Mas eu posso quebrar este lápis, triturar, e esta matéria vai sumir. Mas a ideia lápis sempre vai existir. Então, para que existisse o lápis, primeiro necessário foi ter a ideia do lápis. A priori, a ideia. A posteriori, a matéria. Então, logo você percebe que, na verdade, o que é mais real? O lápis ou a ideia do lápis? A realidade espiritual ou a realidade material? Então, gente, é isso.